Fala pessoal, neste livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, C.S. Lewis, ele fala sobre um tema muito interessante mesmo, sobre o fato de como a literatura pode formar o nosso ser e expandir a nossa visão sobre o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Então, fica aqui comigo até o final, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostar e compartilhe com outras pessoas. É um tanto óbvio para todas as pessoas, ou para a maioria das pessoas, o fato de que nós temos visões de mundo particulares. Cada pessoa vê o mundo de uma forma específica. Cada pessoa tem uma cosmovisão. Cada pessoa ela tem um ponto de vista sobre as coisas. E este ponto de vista que nós temos sobre o mundo material que nos cerca, nosso mundo interior, cada ponto de vista desse é único e difere de pessoa para pessoa. Só que o nosso ponto de vista, nossa visão sobre o mundo, nossas crenças, por vezes elas estão mais próximas da realidade e por vezes elas estão distantes da realidade. É muito comum nós, em algumas situações, acreditarmos em algo que não é verdadeiro. Então nós acreditamos em algo e aquela nossa crença não é 100% verdadeira. Digamos que seria uns 80% verdadeira. Não é 100%, não é plenamente verdadeira. Então, para que nós possamos se aproximar cada vez mais da realidade mesma das coisas, nós precisamos buscar conhecimento, buscar sabedoria. E como a nossa visão própria do ser, nosso próprio ser, nossa visão é limitada, nós precisamos buscar enxergar com os olhos de outras pessoas. E talvez pessoas que foram mais sábias do que nós. E é por isso que nós lemos livros, é por isso que nós lemos literatura, filosofia e outros livros mais. C.S. Lewis vai falar aqui neste livro que quando nós lemos a literatura, por exemplo, nós começamos a enxergar com os olhos daquele autor, daquele escritor. Nós começamos a imaginar com a imaginação dele, sentir com o coração dele. Então, essa é a importância da literatura para expandir a nossa visão de mundo, para nos fazer se aproximar cada vez mais da realidade mesma das coisas. Ela nos traz a ótica da outra pessoa, a ótica daquele escritor, traz a imaginação dele, traz os sentimentos dele. E aí a gente consegue enxergar por esta lente diferente. E cada livro que nós lemos, de literatura, de filosofia, nós começamos a enxergar por essas lentes. Se torna uma outra perspectiva. Nós começamos a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Então, conforme nós vamos lendo esses livros, nós vamos adquirindo várias lentes pelas quais enxergar o mundo. E assim, tanto o nosso ser se expande, quanto a nossa visão de mundo se expande. Imagine que você nunca leu nada sobre e você está vendo a Lua pela primeira vez. Seria possível que você chegasse à conclusão de que a Lua era algo minúsculo, né, um objeto minúsculo, porque na perspectiva em que você olha daqui para o céu, você olha assim, a Lua é desse tamanho aqui. Só que isso é apenas uma questão de perspectiva. Esse é apenas um exemplo para que a gente consiga compreender essa questão de perspectiva das coisas. Tem várias e várias outras situações, fatos, crenças, assuntos que nós podemos ver sob perspectivas diferentes. Se você vê a Lua daqui, você pode pensar que a Lua é minúscula. Mas quando você já chegou próximo, né? Quando você tem um telescópio, quando você lê livros de astronomia, você começa a conhecer o tamanho real da Lua, você compreende o tamanho real dela. Você percebe que realmente daqui, a perspectiva que eu tenho é que a Lua é minúscula. Mas quando eu compreendo a natureza real da Lua, a matéria da Lua, a sua extensão, eu compreendo qual que é o tamanho real dela. Então, em diversos assuntos, em diversos temas, tem essa questão de perspectiva. E quando nós lemos literatura, lemos filosofia, nós ganhamos diversas perspectivas, diversos pontos de vista, que por vezes nós não compreendíamos antes e que em outras vezes são mais próximos da realidade do que o ponto de vista
que nós temos atualmente. E nesse mesmo livro, C.S. Lewis fala algo muito, muito legal. Ele diz o seguinte, que a literatura, né, falando sobre a experiência literária, nos permite sair do ser, corrigir nosso provincianismo e curar nossa solidão. O que isso quer dizer? A literatura nos permite sair do nosso ser, ou seja, sair do nosso ser e entrar em outro ser. Ver as coisas sob uma nova consciência, a consciência do escritor. Então nós ganhamos uma quantidade imensa de novos pontos de vista sobre diversos assuntos, diversos fatos da natureza, das ciências e do comportamento humano. Corrigir nosso provincianismo. Provincianismo ele quer dizer aqui as pessoas que têm um determinado costume, uma determinada crença da sua província, né? Isso seria o provincianismo, quando você diz, não, esse é o meu jeito, esse é o jeito que eu fui ensinado, isso é o que eu acredito. Quando nós compreendemos algo que difere do que nós acreditávamos antes que seria, né? Digamos que você nunca ouviu falar sobre as profundezas do mar e você acredita, sei lá, eu acho que o mar tem, o máximo de profundidade que o mar tem é 30 metros de profundidade, porque você não conhece. E daí, de repente, você começa a ler, começa a estudar e descobre que, na realidade, o mar pode ter mais de 10 mil metros de profundidade nos lugares mais profundos, né, do oceano. Então, você corrige o seu provincianismo nesse momento. Você percebe que a sua compreensão, que a sua crença sobre aquele assunto estava equivocada, né? E a partir de então, você corrige a sua crença. E isso significa corrigir o seu provincianismo e curar a sua solidão. Porque quando você começa a ler literatura, você consegue entrar na vida dos personagens. E cada personagem, com cada sofrimento, com cada dificuldade na sua vida, cada sofrimento, cada sentimento que ele tem, você meio que começa a sentir junto, a sofrer junto. E às vezes você percebe que aqueles personagens, ou algo que o escritor escreveu, é super adequado para o que você está passando no momento da sua vida. Às vezes está passando um luto, e alguém escreve um personagem que passou um luto e você percebe, outras pessoas passaram pelo que eu passei. Outras pessoas sofreram o que eu sofri ou o que eu estou sofrendo. E não apenas na questão do sofrimento, mas também de vários outros sentimentos, várias outras emoções e situações que nós vivenciamos na nossa vida. Nós percebemos que outras pessoas no passado já chegaram àquela compreensão, já tiveram aquela crença, já tiveram aquele sentimento, já passaram tais dificuldades, tais sofrimentos. Então, quando nós descobrimos isso e lemos sobre essas coisas, nós não nos sentimos mais sós nesse sentido. Nós nos sentimos acompanhados de outras pessoas, de outros personagens que passaram o que nós passamos. Isso, de uma certa forma, cura a nossa solidão nesse sentido. Essa frase é muito boa dele, que a experiência literária nos permite sair do ser, corrigir o nosso provincianismo e curar a nossa solidão. E C.S. Lewis ele fala ainda, neste mesmo livro, que a realidade, ele diz assim, a realidade mesma, vista através dos olhos de muitos, não é suficiente. A realidade mesmo vista aos olhos de toda a humanidade não é suficiente. Ele diz, os meus olhos não são bastante para mim. O que é que quer dizer isso? Quando nós nos fechamos para o conhecimento e nós falamos, a minha visão de mundo basta para mim viver uma vida boa, né? Para mim desenvolver quem eu sou, desenvolver virtudes, crescer na vida moral, espiritual, meu conhecimento basta, né? Meu provincianismo basta, meus costumes, minhas crenças bastam. E C.S. Lewis, o grande escritor, que aos 10 anos começou a ler Paraíso Perdido de Milton, na adolescência já lia os clássicos em mais de 4 línguas diferentes. Ele fala, os meus olhos não são bastante para mim. Ou seja, a minha visão de mundo não é o bastante para mim. Eu preciso conhecer as coisas pela ótica de outras pessoas, pela lente de outras pessoas que foram mais sábias do que eu.
E ele chega a dizer isso, né? Mesmo os olhos de toda a humanidade não são suficientes, porque a realidade é muito extensa, a realidade do mundo, das coisas é muito extensa. E tem coisas que nós nunca vamos compreender na totalidade. Nós nunca vamos compreender a realidade em sua totalidade. E ele chega a dizer assim que ele lamenta o fato de os animais não poderem escrever livros. Ele fala que aprenderia com muita alegria como que é a visão de mundo para uma abelha, para um rato, como se dá todo o mundo olfativo de um cão, né, de um cachorro. Então ele fala que se os animais pudessem escrever, eles estariam totalmente dispostos a aprender com alegria como seria a visão do mundo desses animais. E essa visão do mundo dos animais, nós não conseguimos compreender. Por mais que se escrevam diversos livros, talvez sobre o assunto, nós nunca vamos compreender plenamente como que é a visão de mundo de uma abelha. Como que é a visão de mundo, como que ela enxerga as coisas, né, na sua totalidade. Isso aí é praticamente impossível. Nós podemos fazer algumas abstrações sobre isso, mas em sua totalidade nós não conseguimos saber. Então é por isso que nós precisamos dos livros para desenvolver a nossa visão de mundo, nossa visão sobre as coisas e para formar o nosso ser. A literatura é muito importante nesse sentido. Então esse é um dos motivos pelos quais nós devemos ler literatura. E eu quero finalizar esse vídeo aqui com um trecho aqui do que C.S. Lewis escreveu sobre isso, sobre a leitura de literatura. Ele diz o seguinte: a experiência literária cura a ferida da individualidade, sem diminuir o seu privilégio. Ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Tal como o céu noturno no poema grego, eu vejo com uma miríade de olhos, mas ainda sou eu quem o vê. Na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, eu transcendo a mim mesmo e nunca sou mais eu mesmo do que quando faço isso. Esse trecho aqui é incrível, principalmente a parte que ele fala que quando lê a grande literatura, ele se torna 1000 homens sem nunca deixar de ser quem ele é. Este é um grande benefício que a literatura traz para a gente. É que a gente pode se tornar 1000 homens, 1000 personagens. Ver a vida e o mundo sob 1000 perspectivas, sob 1000 pontos de vista. E mesmo assim continuar sendo quem nós somos. Nós só adquirimos toda essa bagagem de conhecimento, de sabedoria, de perspectiva das coisas. Isso nos deixa mais sábios. Mais sábios. Quando nós vemos as coisas sob uma única perspectiva, nós somos muito pobres de conhecimento. Nós somos muito pobres. Quando nós nos contentamos em apenas ser quem nós somos, fechar os olhos para tudo que está fora da nossa província, né, se fechar nesse provincianismo, se contentar com o conhecimento que você tem, se contentar apenas nas coisas que você já conhece, sem nunca buscar conhecimento, buscar sabedoria, isso é viver numa prisão. Então, por isso que ao ler a grande literatura, você meio que se liberta da prisão e consegue enxergar com mais clareza o mundo, o comportamento humano, as pessoas e até a você mesmo. Você consegue compreender melhor você mesmo. Os seus dilemas, os seus sofrimentos, as suas alegrias, os seus relacionamentos. Então, esse é o benefício de ler a grande literatura. Leiam literatura, conheçam os trabalhos do C.S. Lewis, são incríveis. Este livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, eu vou deixar aqui o link dele na descrição, caso você queira comprar. É um grande livro, certo? Então conheçam o C.S. Lewis, se vocês não conhecem. E deixa aqui nos comentários o que você achou deste vídeo, se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar o canal. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.